A Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio Benhur Nogueira, nascido e criado no aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte. O Benhur iniciou sua trajetória cinematográfica ainda aos 13 anos, quando sua mãe deu um presente que era um livro que listava todos os vencedores do Oscar. O seu primeiro curta, Pandeminas, foi exibido na Universidade de Long Island, em Nova York, e foi destacado em mostras internacionais, recebendo menção honrosa no Varsity Film Expo, no Zimbábue. O seu segundo curta, Arrabal de Corsário, foi exibido na Universidade de Chicago e faz parte da trilogia que começou com o filme Pandeminas. Além de cineasta, o Benhur é um dos idealizadores da Mostra de Cinema Preto Periférico de Ouro Preto e criador do Prêmio Marco Ribas. O Benhur transita em várias áreas e, além de tudo, ele é estudante da Universidade Federal de Ouro Preto no curso de Ciência da Computação. Ele também é escritor, colunista e crítico de cinema com mais de 30 artigos que foram veiculados no portal Mídia Ninja. Benhur, bom dia. Primeiramente, é um imenso prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo à Entrevista Primaz. Primeiramente, agradecer aí a rapaziada da Primax, agradecer vocês pelo convite, mandar um salve aí especial pro Morro das Pedras, região oeste de BH, Pedreira do Padre Lopes, é nóis. Então, Benhur, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória de vida até aqui, quais foram os passos para você se tornar cineasta hoje em dia. Então, né, eu sou oriundo da terceira maior aglomerado de BH, que é o Morro das Pedras. Originalmente, né, eu cresci num ambiente onde a política sempre esteve muito envolvida comigo, meus pais, eles são ativistas, né, minha mãe, precisamente, ela tem um trabalho de militância social um pouco mais massivo, né, mas meu pai também sempre trabalhou e meus pais sempre me incentivaram muito a arte. E por conta dessa militância social dos meus pais, as coisas literalmente foram acontecendo na minha vida, né. Meu pai, ele tinha um projeto lá na minha comunidade que era de integrar os meninos, da periferia ao teatro, e eu sempre estive muito envolvido no backstage, nos bastidores, né. E eu lembro que meu pai que era a pessoa que era responsável pela criação das peças dele, e assim, as coisas elas foram acontecendo assim, né, e eu gostava muito de ver meu pai produzindo as peças, eu nunca gostei muito de atuar, sempre gostei mais da parte da produção. Gostava muito de imaginar como que as coisas elas são desenvolvidas, como as coisas são feitas. Então eu acredito que esse foi o estopim para eu gostar de arte, sabe. Mas antes mesmo de eu trabalhar com cinema, o meu sonho mesmo era trabalhar com escrita, sabe. Tanto é que eu tive o privilégio de ser amigo de um dos caras que mais me marcou, assim, profundamente na vida, que foi o Olavo Romano, ex-presidente, da Academia Mineira de Letras. Ele me incentivou a ler Guimarães Rosa, foi a pessoa que me introduziu Guimarães Rosa. Então, através da narrativa do Guimarães Rosa, eu já estava entendendo como que funcionava a narrativa mineira, toda essa questão e tal. Só que quando eu tinha 13 anos, como você falou, minha mãe me presenteou com o livro, e eu levava o livro para a escola. Gostava muito desse livro, infelizmente esse livro se perdeu. Eu ganhei em 2015, tipo assim, tem 10 anos esse livro já. Tava com 13 anos na época, hoje eu tô com 23. Só que assim, o desejo de trabalhar com cinema permaneceu. Aí eu comecei a dar oficina de cinema na minha escola, lá em Belo Horizonte, inclusive salve, Escola Municipal Olegário Maciel, maior escola do centro de BH. Aí eu comecei a trabalhar com cinema mesmo a partir dos 18 anos, que quando a pandemia veio à fruição, e com isso eu comecei a mexer muito com Pandeminas, né, que foi o primeiro trabalho, né, acho que é isso. E como que funciona o seu processo criativo? Assim, de onde que surgem as ideias para começar a produção do filme, a gravação e tudo mais? É o processo meio, como eu posso falar, meio insano assim, né, porque eu sou muito influenciado pela literatura, eu gosto muito de ler antes de trabalhar. Pra dirigir meu último filme, que é a Andança, né, eu li bastante, eu li muitos roteiros, né, inclusive do Quentin Tarantino, né, por exemplo, eu queria entender como funciona um processo, assim, criativo, né. Eu li bastantes roteiros, não só dele, mas de vários outros, autores. Eu gosto muito de escutar música, eu literalmente crio uma atmosfera pessoal muito introspectiva, né. Gosto de escutar álbum, Clube da Esquina, Luiz Melodia, gosto de sentar e escutar e tá aflorado, mas dependendo da problemática, eu gosto muito de assistir filmes daquela problemática. Por exemplo, pra dirigir Pandeminas, eu me inspirei muito num curta chamado A Hora e a Vez de Vassourinha, inclusive ótimo curta, assistam, tá disponível no YouTube.
Para dirigir Arrabalde Corsário, eu assisti Anjos do Arrabalde e Alba Corsário, do Carlos Reichenbach. Para dirigir Andança, eu assisti Tostão, A Fera de Ouro, 1970, e Carrente Alegria do Povo, Joaquim Pedro de Andrade, 1966. E também, tipo assim, Clube da Esquina, reassistir Macunaíma, que é o meu filme brasileiro favorito, junto com Alma Corsário. Então eu gosto muito de literalmente me trancar no quarto, criar toda aquela atmosfera e falar, tá pronto, assim, sabe? Aí tá pronto na minha cabeça, eu gosto muito de storyboard, assim, eu sou um cineasta muito. Tem gente que é contra, mas eu sou a favor, né? De desenhar a cena, de materializar ela, sabe? Acho que é assim que funciona o meu processo criativo. Uhum. Legal demais, Benhur. E, assim, como um dos idealizadores da Mostra de Cinema Preto Periférico e do Prêmio Marco Ribas, eu queria que você contasse também um pouco de como que foi esse processo de idealização até que a mostra realmente acontecesse e da criação do prêmio também, e quais que foram as motivações para esses 2 projetos. São 2 projetos, mas, tipo assim, Pandeminas está envolvido, né? Eu dirigi Pandeminas em 2020, entre 2020 e 2021. Não sabia como funcionava o processo de produção. Eu estava cursando computação em outra universidade, BH, não imaginaria que eu trabalhasse no cinema em algum dia. Só que eu senti muito eu sentia muita falta de trabalhar com arte quando eu vim para a UFOP, né. E apesar de estar sendo eu já trabalhava como colunista do Mídia Ninja desde 2022, eu depois que eu participei da Cineop de 2023, e a temática dela era de afro-brasilidade, uma coisa muito bacana que eles tinham criado. Eu falei assim: "Eu acho que eu vou fazer um projeto muito pensado nisso". E na época eu estava passando por uns problemas muito particulares meus, assim, de muita coisa ruim que me aconteceu, que, enfim, ficaram no passado, que eu me senti na responsabilidade de responder essas pessoas que tinham, sido covardes comigo de uma maneira muito importante, necessária. E eu lembrava da Tropical, eu comecei a lembrar muito de como que a arte ela bate frente com a opressão. E, por exemplo, não só na UFOP também, em BH eu falava muito da minha realidade, e a galera falava que na verdade era lacração, era o vitimismo, era isso e aquilo. E eu falava assim: "Como que eu vou ter um alcance, de mostrar para essas pessoas que elas estão sendo, como eu posso falar, covardes, assim, de certo modo, assim, nas palavras dela, insensíveis". Foi aí que surgiu uma ideia de fazer uma mostra exibindo filmes com a temática da periferia e sobretudo dessa diáspora afro-brasileira. Só que aí aconteceu o seguinte: a amiga minha, Rafaela, inclusive beijo Rafa, maravilhosa, ela me falou assim: "Ah, eu fiquei sabendo que você tem um filme engavetado, por que você não lança esse filme?". Aí Pandeminas virou o filme abertura da MCPP, a primeira MCPP. Aí eu homenageei o Elvis do Raton, e o Carlos Francisco, que inclusive, beijo Carlos, ele tá no próximo filme com o Wagner Moura, o agente secreto que ganhou o prêmio Cannes. E quando eu fui entregar o prêmio pro Elvis Raton, eu assisti antes, né, o filme chamado Batismo de Sangue. Aí eu fiquei curioso porque a figura do Marighella, eu fiquei muito surpreendido. E o Marighella que a gente tinha interpretado era um cara chamado Marco Ribas. Aí eu fui perguntar lá em casa pros meus pais quem era, e meus pais contavam 1 milhão de histórias, né. Aí foi aí eu conheci o Marco Ribas. Aí quando acabou o MCPP, de 2023, eu comecei a trabalhar no processo de criação do prêmio Marco Ribas. Aí foi onde eu entrei em contato com as filhas deles, a Ju e a Lira, que elas me orientaram, me ajudaram, a gente virou amigo, e aí que criou o prêmio Marco Ribas, né, e tipo assim, chamou muita atenção nacional, assim, que eu fiquei muito feliz, né, o prêmio Marco Ribas ele, foi uma grande conquista minha, sabe. Uhum. Muito legal, Benhur. E você atua em bastantes áreas, assim, né, e como que é a rotina da UFOP, as gravações, a produção, como que você consegue conciliar tudo para conseguir fazer todas essas Eu atividades? acho que é Deus. Brincadeira. Eu acho que é muito o que o Marco Ribas fala, né, por isso que eu trabalho mente e coração, né, pra eu estar nesse meio, assim, eu tive que abdicar de muita coisa, eu abdico de muita coisa, né. Eu sempre gostei muito de ciência, né, então por isso que eu acabei migrando pra ciência da computação, mas cinema, literatura me pegaram de jeito, assim, então eu tento maximizar a minha agenda o mais rápido, da maneira mais, necessária possível, mas hoje em dia infelizmente eu consigo fazer só o que tá no meu alcance já, não consigo mais, por exemplo, abraçar o mundo como eu abracei. O exemplo disso foi que, Arrabalde Corsário ele teve a primeira exibição no Brasil do Cine Vila Rica, no festival do Rômulo, beijo Rômulo, só que eu não consegui participar porque um dia depois eu teria prova.
A exibição foi na quarta, quinta-feira eu tinha uma prova. A minha mãe falou assim: vai, por que isso? Eu falei: mãe, infelizmente eu não consigo abraçar o mundo. Só que aí na outra semana eu fui pra. O meu culto foi exibido em Nova York. Então, tipo assim, e eu pude estar presente na sessão através do Zoom, né? Só que eu não consigo abraçar o mundo mais, sabe? Eu acho que é muito isso, né? Abdicação mesmo, assim. Sim, É sacrifício. eu imagino a agenda muito apertada, né? E como que, falando agora sobre o Pandeminas, né? Como que foi esse processo de criação do Pandeminas, de estar vivendo essa situação da pandemia e falar, olha, eu vou retratar isso? Como que foi, a ideia para ter todas essas gravações e de onde surgiu? Então, tudo começou quando a pandemia ela estava já no ápice, né? Eu tinha uma loja com minha mãe lá na minha comunidade. E com essa loja a gente teve que fechar, tipo assim, tava passando fiscal na comunidade, pediu pra gente fechar a loja. E aconteceu muitas coisas, muitas covardias. Teve amigo meu que teve que pagar a indenização de 50 mil, porque tava abrindo loja na prefeitura e tal. E com isso muitos negócios quebraram. Aí uma amiga da minha mãe, ela me presenteou, ela falou assim: ó, Ju, eu tô com uma câmera aqui, queria te presentear, eu quero vender ela pra você porque eu preciso pagar minhas contas. Minha mãe comprou essa câmera, ela me deu. Originalmente eu comecei a trabalhar com fotojornalismo, que é uma área que eu estava gostando muito, tava vendo muito revista Exo, revista Veja, Sebastião Salgado, né, que Deus o tenha. E aí eu comecei a gostar de fotojornalismo, só que eu descobri que a câmera também era uma ótima filmadora. Aí eu falei assim, por que não começar a gravar um filme, mas sobre o quê? Aí começou a acontecer um monte de coisa, porque na época eu estava assistindo muito filme italiano, muito filme da Tchecoslováquia, filme da Europa, da década de 60 e tal. E aí eu, de maneira até inconsciente, eu comecei a entrar nesse processo criativo que hoje em dia eu já aceito mais. Que era assistir muito filme, escutar muita música. Tava escutando muito Trio Esperança, tava escutando muita coisa, então eu tava entrando num ambiente assim que fala, eu quero fazer isso. E essa experiência minha com o Olavo Romano, que era o ex-presidente da Academia de Letras, ele foi fatal para o desenvolvimento, porque o Romano ele me introduziu a Guimarães Rosa, né? E Guimarães Rosa ele trabalha com neologismo. E Pandeminas é um neologismo, né? Só que eu nunca entendi o significado do termo Pandeminas até eu me dar conta que, tipo assim, é você estar fora do eixo. É quando você está fora do eixo, a periferia estava fora do eixo na pandemia. E pra dirigir, eu acho que o filme é uma afronta, tipo assim, a toda essa ideia mainstream que tava acontecendo na pandemia. Tipo assim, tá vendo lá a série no streaming falando sobre o cara pedindo iFood no apartamento dele durante a pandemia, o vizinho cantando ópera. Eu falei, mano, isso não é minha realidade. Minha realidade é gente passando fome. Minha realidade é casos de violência doméstica aumentando na comunidade. É um monte de coisa. Então, fora a questão política que tá acontecendo no Brasil na época. Aí foi aí onde eu comecei a gravar com meus amigos em 2020, né? Só que aí eu parei as gravações e falei, mano, esse filme não vai estar à frente. Um amigo meu do Alagoas, Newton Rezende, beijo, Newton, maravilhoso. Ele tava me ajudando muito no processo de montagem, só que eu falei, mas esse filme não vai pra frente. Aí em 2021 gravei algumas coisas, gravei a Conquista do Galo de 2021, só que aí eu falei, não vai pra frente, né? Só que as coisas meio que pandemias o resto da história, assim, né? Foi fluindo, né? Fluindo. E como que você sente que a sua vida mudou, assim, após o filme e toda a repercussão que ele teve, assim? Se ele foi uma porta de entrada para você nesse mundo do cinema? Ô, eu deixo muito claro que, tipo assim, eu venho de um ambiente muito complicado, assim. A periferia é um ambiente muito complicado porque tem suas próprias regras. E eu não sei se é o fato de eu ter nascido na selva de pedra que é BH, mas eu sempre senti que as portas sempre foram muito fechadas pra mim e pros meus irmãos, assim, lá da comunidade. Eu lembro de várias situações, por exemplo, eu entrar num prédio da Savassi e o porteiro falar assim: não, você não vai entrar aqui no prédio, não, você vai entrar na porta dos fundos. Você vai entrar no elevador de serviço. Então, tipo assim, sempre eu entrei por esse meio, assim, eu já estava acostumado com isso, tanto é que eu nem reclamava. Só que num dado momento que eu dirigi um filme, eu acho que claro, eu sei muito bem como que muitas pessoas me enxergam socialmente, racialmente falando, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que me abriu muitas portas e me colocou em outro patamar, assim, vamos dizer, porque eu ocupei um espaço, sabe? Um espaço que consegue te blindar, assim, eu sinto, sabe? A pandemia me conseguiu me colocar em muito prédio, em muito lugar onde antigamente eu só via a minha galera limpando o chão, sabe? Então acho que foi uma conquista muito grande minha. Quando o pessoal do estado de Minas publicou que Pandemias foi uma pequena grande estreia, minha mãe ela tava num grupo lá de BH, né, de grupo de mulheres, e eles
mandaram esse link lá, ó, jovem do Morro das Pedras, ganha destaque, prêmio internacional. A minha mãe falou, esse é meu filho, entendeu? Então, tipo assim, as coisas elas foram fluindo muito naturalmente, assim, sabe? Eu acho que Pandeminas me abriu muitas portas, assim, sabe? Recentemente esteve na Folha de São Paulo também. Então, assim, as coisas elas foram acontecendo. Pandemias não teve, tipo assim, uma explosão imediata. Foi uma explosão meio que gradual, sabe? Hum. E assim, a ideia de fazer uma trilogia sempre foi a sua ideia ou isso foi a partir da produção e da repercussão do Pandeminas? Foi a partir da produção do Arrabal de Corsário, na verdade de Andança, né. Porque Pandeminas ele teve uma visibilidade que eu não esperava, né. Tipo assim, começou aí eu escrevi o filme randomicamente em vários festivais, foi pra Zimbabue, onde ganhou o prêmio, foi pra Inglaterra, Itália, São Paulo, foi muitos festivais. Só que aí eu falei assim: "Cara, e agora?". Foi onde eu comecei a fazer a segunda mostra de cinema periférico. Aí depois eu dirigi o Arrabal de Corsário, e esse ano quando eu estava produzindo o Andança, eu falei assim: "Cara, eu acho que eu vou fazer uma trilogia", porque eu queria que esses 3 filmes eles fizessem parte de um momento da minha vida, sabe, de um momento muito específico, porque foi um momento que me abriu muitas portas, eu não vou ser ingrato de falar assim: "Ah, não abriu portas", abriu muitas portas. Então eu queria ser grato a esse momento, mas ao mesmo tempo eu queria que eles, que houvesse uma conclusão, assim, que houvesse uma introdução, ó, começou com Pandemias, vai terminar com Andança. E foi mais ou menos isso, sabe. Eu acho que até uma respeitabilidade minha com, tudo que eu conquistei por causa desses filmes. Uhum. E sobre o Andança, ele está em fase de produção, você pode contar um pouquinho pra gente sobre o que que vai ser, sobre suas inspirações para a produção desse? Andança é um curta que eu fiz com muito carinho, lá na minha comunidade no Morro das Pedras, BH. Inclusive mandar um abraço aí pra rapaziada da 13 de setembro, galera guerreira, trabalhadora, da Oeste, é nóis. É um filme que eu dirigi com o meu antigo ex-aluno de inglês, né, o Matheus, ele foi meu aluno de inglês lá na pandemia. Nessa época a gente era muito próximo, né. E o Matheus, ele atualmente tá jogando futebol pelo Itabirito. Eu sempre gostei muito da história de vida dele, porque a mãe dele sempre impulsionou ele a ser jogador de futebol. Eh, a comunidade impulsiona o Matheus a ser jogador de futebol, porque eu tenho um talento muito raro. E quando eu terminei de dirigir Rabal de Corsário, eu falei assim: "Eu quero fazer um filme sobre ele, sobre essa vivência, sobre essa questão de correr a tradições". E eu acho que inconscientemente eu me vejo muito no Matheus, porque, tipo assim, quando eu estava trilhando o caminho com o futebol, eu estava trilhando meu caminho com o cinema. E eu vi que muita gente do cinema brasileiro tinha me apoiado. Então, tipo assim, eu queria mostrar como que essa questão da correria de sonhos, assim, na questão dele. E pra dirigir a Andança, eu falei: "Tá, mas eu vou dirigir um filme sobre futebol, como que eu vou fazer? Porque eu não posso simplesmente aparecer com a câmera". Foi todo um processo, toda uma burocracia mental que eu tive. Eu assisti 2 filmes que me marcaram muito, que foi, Tostão, Uma Fera de Ouro e Garrincha da Alegria do Povo. Fora, assim, referência que eu tive do Kurosawa, do Ozu, do próprio Carlos Reichenbach, Pasolini, de certo modo. Da literatura me inspirei muito, até de maneira inconsciente, do Guimarães Rosa, do ai meu Deus, agora esqueci, é do Guimarães Rosa, do Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma. E Macunaíma acho que é um ponto muito central, porque Macunaíma mostra esse êxodo rural de alguém que vai do interior para a selva de pedra nesse caso, metaforicamente, é BH. E nesse ponto o Macunaíma ele tem dois irmãos mais velhos, que é o Maná e o Giguê. E o Matheus também tem 2 irmãos mais velhos. Então, tipo assim, eu acho que existe um pouco de Macunaíma nesse tema, assim, sabe. Me inspirei muito também, vamos dizer, até no próprio Jorge Amado, assim, Capitães de Areia. É um filme que eu penso muito, eu acho que é uma carta de amor que eu faço muito BH, sabe, assim. Acho que e falta uma diária, mas eu diria que 80% do filme já tá produzido, já tá pronto já. Inclusive é meu primeiro filme que tá com uma trilha sonora. Eu vou disponibilizar a trilha sonora no Spotify, vai ser um negócio muito massa. Legal demais. E você tinha comentado mais cedo que é o primeiro filme que você vai produzir fora da sua própria comunidade, né. E como que foi esse processo, a diferença entre produzir já na sua casa e numa outra comunidade? Então, eu estava muito acostumado a dirigir com meus pais, até mesmo por essa questão de tempo mesmo. Arrabalde e Pandeminas foram dirigidos lá dentro de casa. Só que aí eu não sei se eu fiz de maneira inconsciente na hora que eu pensei, mas eu acho que eu sempre gostei muito de lidar com famílias, assim, sabe. Porque, eu sempre fui eu recebi muito amor, paterno e materno, então eu acho que de maneira inconsciente, sempre gostei de transmitir essa ideia de família. Então eu queria mostrar a família do menino, assim, sabe. E
uma coisa que eu faço muito nesse filme também, que eu acho que é quebrar esse estigma, assim, da masculinidade do cara da periferia. Porque quando a gente olha uma pessoa normalmente veste uma camisa de time, olha às vezes o cabelo descolorido, muitas pessoas interpretam ele como criminoso. Eu queria humanizar essas pessoas, eu tenho essa necessidade de humanizar a galera que é da periferia, porque eu sou de lá, eu sei como é que as coisas funcionam. Então eu acho que foi um processo muito, eu acho que foi transformador, assim, porque eu acho que dirigir um filme já é uma coisa grande, mas dirigir uma trilogia, acho que ela me coloca, assim, foi uma experiência maravilhosa, sabe. Sim, com certeza. E Andança já tem uma prévia de lançamento? Ah, se Deus quiser, provavelmente setembro, outubro, final do ano, sim, se Deus quiser. É, porque, como eu estava comentando, é 2 horas de filme que deu, então é um material muito denso, muita cena que eu tive que cortar, muita cena que eu tive que incluir. Falta uma cena só, eu tive que fazer muito estudo de trilha sonora, de direito de imagem, foi o filme mais burocrático que eu tive. Fora as negociações, né, dentro da comunidade que eu tive que ter, autorização de uso de imagem, eu acho que ao todo mais de 100 pessoas aparecem no filme, assim, diretamente, né, então foi um negócio grande. Foi uma produção muito grande, também é seu primeiro longa, né? Não, vai ser curta, Você curte? vai ser curta. É, porque 2 horas de filme, eu vou ter que cortar as Pra coisas. contar. Mas aí falando um pouco agora sobre o cinema periférico no Brasil, que você entrou nesse cenário e já está fazendo uma grande diferença, qual que é a sua visão desse crescimento, tanto no cinema nacional brasileiro, né, quanto do cinema periférico? Desse crescimento, dessa importância que vem só aumentando, né? Ah, eu acho que é uma geração muito lírica, assim, do cinema nacional. Começou, eu diria que o cinema periférico, claro, tem a visão, entre aspas, elitista, assim, que surge lá no cinema novo com os caras tipo Glauber Rocha, Léo Izirman, Nelson Pereira dos Santos, que na década de 50, 60 já estavam produzindo muitos filmes sobre periferia de maneira não estereotípica. Mas aí eu acho que, eu diria que a partir dos anos 2010, com caras que nem Ardilei Queiroz, a turma da Filmes de Plástico, esse cinema ele começa a ter uma visão mais, como eu posso falar, mais humana, mais introspectiva. Ardilei lá em Brasília, com da Ceilândia, e a Filmes de Plástico em Contagem, na minha região metropolitana de BH. Eu acho que é um movimento muito necessário para o cinema brasileiro. É um movimento que mostra a força, assim, das histórias que são contadas de perspectiva da galera da periferia. São histórias que muitas pessoas durante muito tempo interpretaram como ordinárias, sabe, mas hoje em dia as pessoas veem como extraordinárias, assim, é uma coisa muito necessária. E, assim, eu sempre gostei muito de escrever histórias, assim, desde que eu era muito pequeno. Eu lembro que eu já tinha escrevido várias histórias, tinha escrevido, ficção científica, fantasia, já tinha escrevido uma história, por exemplo, assim, sobre a diáspora pós-Holocausto. Desde que eu era muito novo eu queria escrever histórias. Só que eu acho que foi a partir da minha perspectiva como um cara de periferia dentro de ambientes que eu comecei a entender que aquilo ali estava modificando meu olhar, assim, a maneira como as pessoas olham pra mim. Eu queria transmitir isso, sabe, do meu jeito, assim. Então, eu acho que é um movimento que surgiu de maneira muito necessária. Hoje em dia tem vários, né, amigos meus, né, o Ítalo, a Larissa, a turma da Ponta de Anzol, Filmes de Plástico. Enfim, são várias pessoas assim, né, e eu tô feliz de participar dessa geração, sabe. Uhum. E como que você enxerga o cinema como uma forma de representação das pessoas individuais e das suas histórias, assim, e principalmente histórias que não eram visibilizadas antes? Ou eu tenho uma referência muito pessoal minha, que é a cultura hip hop, entende. Porque eu, tipo assim, toda vez que eu dou palestra, que eu tô em algum lugar, eu falo assim, eu desafio qualquer pessoa a vir me falar qual foi o movimento cultural, social que mais salvou vidas que o hip hop não houve. Desafio qualquer pessoa, porque não houve. Porque o hip hop ele fez muito que o Estado brasileiro aqui não conseguiu fazer, que foi colocar na cabeça da pessoa, da periferia, enxergar potência, enxergar empoderamento. Então eu acredito que, eu nunca tive talento pra música. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa ideia de construção, assim, muito influenciado pelo meu pai no teatro. Então eu acredito que o cinema ele virou minha ferramenta para criticar, assim. Tem uma frase do BK, nesse último álbum dele, na música Cacos de Vida, que ele fala: "Toda vez que eu seguro o choro, ele vira música. Toda vez que eu seguro o choro, ele vira filme". Porque tipo assim, eu resolvi transformar toda a minha dor, assim, em cinema, assim, sabe. É uma parte que lida muito com a melancolia, sabe. Uhum. E bem, para finalizar, quais que são os seus próximos passos e projetos futuros aí? Ah, eu dei uma notícia aí pra Folha de São Paulo que eu tô trabalhando no meu primeiro livro
inspirado por Guimarães Rosa e Jorge Amado. Se Deus quiser, ano que vem saberemos mais coisas sobre esse capítulo da minha vida aí como escritor. Atualmente eu já estou escrevendo o roteiro da minha próxima trilogia. Aí já é confirmado já. Vai ser uma Legal demais. também vai se passar lá em Belo Horizonte. Eu estou estudando que ela não seja só no Morro das Pedras, mas em outras periferias, né? Que tem uma abrangência maior. Tô lendo muito para que isso aconteça. Acredito que ela vai ter muita referência de uns livros favoritos meus, né? O Apanhador nos Campos de Centeio, né? O The Cat in the Rye, que é meu livro favorito. Inspirando muito em Nietzsche, né? Assim fará o Zaratustra. E me inspirando também muito na cultura belo-horizontina, cultura mineira, assim, sabe? Então, tipo assim, eu tô estudando muito para que seja uma coisa muito necessária também. E também muita música erudita, sabe? Porque a andança vai ter Carlos Gomes Guarani, aquela que toca na Voz do Brasil, vai ter no filme. Então eu gostei disso, eu quero incluir agora erudição nos meus filmes. Aí vai ter Tchaikovsky, né? Se Deus quiser, eu tô estudando que seja 1812 e o Lago dos Cisnes, mas acho que é mais isso mais ou menos, sabe? Legal demais, Ben. Eu queria te agradecer muito pela sua presença hoje aqui nos estúdios. E foi uma honra conversar com você. Gente, acompanhe o Ben nas redes sociais, acompanhe as produções dele, vamos apoiar o cinema nacional. E é isso. Encerramos mais uma entrevista Primaz por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.